Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento da nossa cobertura de provas. E hoje nós vamos falar da queridinha Unesp. Então, fiquem prontos que nós já vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Casaretti, eu sou pediatra, professora de pediatria aqui na Medway, alergista e imunologista pediátrica formada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E esse é meu Instagram para quem quiser entrar em contato, ok? Bom, então vamos falar de Unesp. Para quem não sabe, aqui na Medway nós já tivemos mais de 100 aprovações na Unesp em 2024. 40% dos aprovados em 2024 eram alunos Medway. Então, gente, quase metade de quem entrou lá era aluno Medway. Então, você, aluno Medway, tá no caminho. Vamos lá que nós vamos dominar com tudo a Unesp. E vamos começar as nossas dicas e apostas da Unesp para 2025. Vamos conhecer a prova? Como que a pediatria é cobrada na Unesp? Então, eu tenho um modelo de prova, que é aquela prova objetiva, e que vai cobrar alternativas de A a D. Os enunciados, eles são ora extensos, ora mais curtinho. Eu tenho meio a meio nesse aspecto, ok? E eu tenho uma banca que ela tem dois padrões. Como assim? Eu tenho questões tipo Enem, que vão te trazer um texto e você vai ver lá, fazer aquela associação. E aquelas questões mais direto ao ponto. Eu tenho esse diagnóstico, qual é a sua conduta? Então, é uma prova que gosta de misturar bastante estilos. É uma prova que ela é de raciocínio clínico, mas tem umas pitadinhas de memorização. Então, é uma prova que agrada os dois tipos, agrada gregos e troianos, ok? Então, eu tenho raciocínio clínico e um tiquinho de memorização, tá? A maioria das questões, ela vai cobrar de vocês uma hipótese diagnóstica ou a conduta e vai dar um caso clínico de base, ok? Algumas vezes serão cobrados alguns conceitos de determinada doença ou até uma intervenção. Mas assim, é uma prova muito, muito bem elaborada. Eu quero que vocês tenham isso em mente. É uma prova gostosa de fazer, muito bem feita e que não gosta de cobrar nota de rodapé. Então você tem que saber o básico do básico. E eu quero que vocês lembrem que normalmente todas as alternativas são muito bem construídas, ok? E ponto, dica de ouro da professora aqui. A alternativa mais longa não é necessariamente a sua resposta. Pode ser que essa alternativa mais longa tenha conceitos que não estão corretos. E uma alternativa lá que parece que não está tão completa, traga todos os conceitos adequados. Então, essa pode ser a minha alternativa. Então, não vai naquela, essa é a mais longa, tá falando de tudo aqui. Não, cuidado, que pode ter algum conceito que não esteja certo, tá? Ainda falando sobre o modelo da prova, eu tenho que lembrar que eu estou falando de uma prova muito bem construída e que tem um nível de médio para difícil, não é uma prova fácil de se fazer não. E ela tem um padrão daquele tipo arroz com feijão, ou seja, vai cobrar o básico do básico, mas de repente você encontra uma beterraba escondida no seu feijão, o que seria isso? Então, de repente eu tenho uma especialidade, tipo o oftalmo pede ali que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não imaginei que isso cairia numa prova de acesso direto. Então, assim, a Unesp, ela gosta de um básico bem feito, mas gosta de dar uma enfeitadinha, que é a sua beterraba do feijão. Uma dica, outra dica de ouro aqui que eu quero que vocês tenham. Isso aqui, ó, isso vai entrar em você. Se você ainda não fez isso, você vai fazer. É obrigatório estudar as alternativas das questões difíceis dos últimos anos. Então, você viu uma questão difícil na Unesp, você vai estudar essas alternativas, vai ver tudo que foi feito. Por quê? Já vou te falar, guarda essa informação aqui. Mas vamos lembrar que as provas semelhantes à Unesp, eu tenho a USP São Paulo, a UERJ e a SURS. Então, voltando no que eu falei aqui, por que eu tenho que estudar as alternativas das questões difíceis dos últimos anos? Porque a Unesp é uma das poucas provas em que eu vejo a mesma questão caindo nos anos seguintes, ou que cobra o diagnóstico do ano passado, ou seja, ela trouxe uma questão difícil com várias alternativas que você nunca ouviu falar dessas doenças. Estuda essas doenças que pode ser que no ano que vem ela pergunte sobre a doença que ela deu como alternativa ano passado. Então, gente, a Unesp, ela gosta do que ela faz e ela repete questão, gente, repete mesmo. Juro pra vocês, eu não tô brincando. Ela repete questão na cara dura. Então, é obrigatório estudar as provas dos anos anteriores. Combinado? Guardou a dica de ouro da Pro? Vamos ver os temas que mais caem na Unesp? Primeiro deles, tema gostosinho, que pediatra adora, eu já tô falando até no diminutivo. Então, nutrição na pediatria. E aqui na nutrição,
vários pontos. A gente tem que lembrar dos pontos mais importantes. E o pediatra gosta de amamentação. Vamos lembrar as regrinhas da amamentação? Primeira, tem que ser oferecida em livre demanda. Então, é sempre que o bebê quer. Lembrar de esvaziar a mama antes de trocar para outra mama. E se a mamãe precisar voltar a trabalhar, eu posso fornecer o leite ordenhado. É a melhor opção para o meu recém-nascido, tá? E para isso eu tenho que aprender a respeitar o tempo de armazenamento do leite. Já vamos ver. Mas como que tudo bem, eu retiro, faço a ordenha do meu leite, respeito o tempo de armazenamento e coloco. Ele vai ficar congeladinho. E o que eu faço? Eu vou descongelá-lo em banho-maria. E quanto tempo eu posso colocar ele no congelador ou no freezer? Eu posso deixá-lo por 15 dias na geladeira, em temperatura da geladeira, assim, sem ser congelado. Eu posso deixar o meu leite até 12 horas. Importante falar isso para as mamães, tá? Isso ajuda bastante. Para quem não sabe, eu sou mamãe, eu já ordenhei muito leite e ajuda muito, principalmente no começo, gente. No começo tem muito leite até seu corpo se regular. Então, começar a ordenha desde o começo, desde que o bebê nasceu, ajuda bastante quando precisa voltar no trabalho. E vamos ver como que eu vou saber se a amamentação está boa? Eu tenho um checklist. Olha que lindo esse bebezinho. Olha que boquinha, abocanhando direitinho o mamilo. A bochechinha cheia, ele tá numa posição gostosa. Então, vamos ver a técnica? Então, para eu ter uma boa técnica, eu tenho que lembrar que o neném tem que estar com boca de peixinho. Os lábios estão evertidos. Eu acho que eu não sei fazer boca de peixinho, eu não mamo. Mas assim, lábio invertido, ok? A boca tem que estar bem aberta e o queixo encostado na mama. Além disso, a areola ela tem que aparecer mais acima do que... Ela tem que estar mais acima da boca do que abaixo, ok? Eu não vou colocar o bebê todo esdrúxulo aqui assim. É um bebê bem apoiado, que tem que estar alinhado com a cabeça e o tronco, ok? O rosto é virado para a mãe. É um momento lindo em que eles olham e admiram o rosto da mamãe, tá? E o corpo tem que estar próximo, não adianta você amamentar longe. É aquele grudezinho gostoso, tá? E o narizinho? Livre. O neném respira só pelo nariz, não vai respirar pela boca. Então, é mais do que importante esses dois pontos. Nariz livre e o bebê não faz barulho. A amamentação não tem barulho. Se tiver alguma coisa assim, tem o sinal de que a pega não está correta, ok? Vimos o checklist para uma boa técnica? Vamos lembrar das vantagens do leite materno? Vamos comparar ele com o leite de vaca? Que as questões, hora ou outra, gostam de fazer essas perguntas específicas. Então, o leite humano é extremamente diferente do leite de vaca. O leite humano é feito para humanos, o leite de vaca é feito para vaca. Nossa, Bruna, parabéns, descobriu a América. É, mas isso é importante, parece óbvio, mas não é. Então, assim, o leite humano, ele é maravilhoso, ele é perfeito, é o alimento perfeito para o meu bebê. Porque, assim, comparado com o leite de vaca, no geral, ele é menos hiperproteico. O leite de vaca tem uma sobrecarga de proteína importante, isso pode impactar, por exemplo, no aparelho renal, ok? Mas quando eu vejo o tipo de proteína, olha aqui, no leite humano eu tenho um predomínio da proteína do soro, que é a alfa-lactoalbumina. Eu tenho outro tipo no leite de vaca, que é a beta-lactoglobulina, ok? Então, as proteínas são diferentes. Mas no leite humano, eu tenho predomínio da proteína do soro. Já no leite de vaca, eu tenho predomínio de caseína. Então, vamos lembrar que na vacazeína, tá? Os dois têm lactose, mas o leite humano ele tem mais lactose do que o leite de vaca e isso auxilia no processo digestivo, diminui o tempo para o esvaziamento gástrico e facilita a liberação das fezes. Além disso, eu tenho fatores de proteção que só estão presentes no leite humano, como por exemplo a presença de GA, presença de lisocimas, lactoferrina, fator bífido, tudo isso auxilia na digestão. E no sistema imunológico do meu bebê, o leite humano ele é perfeito. Eu tenho crianças saudáveis, eu tenho crianças que têm apego materno, ok? E o ferro, ele é igual nos dois, só que no ferro do leite humano eu tenho uma maior biodisponibilidade para esse bebê. E o leite de vaca, além de tudo, ele é mais gorduroso. Então vejam que belezinha que é o meu leite humano, ok? Mas o leite humano, ele não é estático. Eu tenho diferenças, e eu tenho diferenças entre o colostro e o leite maduro. O colostro, ele é aquele que lembra um pouquinho mais um whey protein. Ele tem mais proteína do que o leite maduro, ele tem mais sódio e ele tem vitaminas que são lipossolúveis. Já o leite maduro, ele é mais gorduroso.
O neném, ele vai ganhar, ele tá ganhando mais gordurinhas, aquelas gordurinhas fofas de neném que você aperta. Ele tem mais lactose, que facilita também o processo da minha digestão. E eu tenho as vitaminas do tipo hidrossolúveis aqui, ok? Então, vimos o nosso leite materno, vimos as técnicas de aleitamento, vamos continuar, vamos progredir essa nossa alimentação. Vamos falar da introdução alimentar, que deve ser feita, idealmente, a partir dos 6 meses, quando a criança tenha sinais de prontidão para a introdução alimentar. Isso pode ocorrer um pouquinho antes ou até um pouco depois, a depender de caso a caso, é individual, certo? Mas a indicação é a partir dos 6 meses. E eu tenho que preferir o quê? Os alimentos in natura ou minimamente processados. Olha que coisa bonita, ali eu tenho verdura, eu tenho legume, eu tenho carnes, tá? Alguns pontos eu vou fornecer o leite e o mel a partir de 1 ano de vida, tá? A Sociedade Brasileira, no último guia alimentar, reforça que o leite deve ser fornecido a partir de 1 ano de idade. E o mel, aqui acontece pelo risco do botulismo. Quando eu estou falando de alimentos alergênicos, eu tenho que aproveitar a minha janela imunológica. Eu tenho uma janela de oportunidade aqui, que ela acontece num período de 6 a 9 meses. Eu já vou introduzir os alimentos alergênicos, eu não vou esperar. E esses alimentos, eles têm que ser introduzidos 1 a 1 a cada 3 a 5 dias. Então, eu vou fornecer ovo no dia, eu posso fornecer o amendoim, a pasta de amendoim no outro dia, certo? Então, eu tenho que aproveitar e introduzir os alimentos alergênicos, o peixe, frutos do mar. Então, todos esses, nenhum desses alimentos são proibidos. Eu vou lembrar daqui, ó, o que eu não vou fornecer? Leite e mel, ok? Também não vou fornecer açúcar ou adoçantes até os 2 anos, tá? Eu tenho que deixar esse paladar da minha criança preparado para receber todo tipo de alimento. Além disso, eu vou dar uma preferência à água, eu vou evitar sucos e refrigerantes no geral. Então, dar a fruta e evitar fornecer os sucos inicialmente, ok? O sal, aqui, teve uma mudança em 2024. Até 2024, até julho de 2024, era preconizado que ele fosse fornecido em quantidades mínimas desde a introdução alimentar. Mas agora, o que se preconiza é que ele seja introduzido só a partir de 1 ano, ok? Então, antes disso, comida sem sal e a partir de 1 ano em quantidades mínimas, certo? Como eu já falei e ressalto, suco só a partir de 1 ano, eu vou dar preferência para minha água e para a fruta. E eu posso usar no preparo da comida o óleo vegetal. Aqui eu destaco azeite, por exemplo, tá? E aqui, para tem família que adora, e o café com leite só a partir dos 2 anos, tá? E é muito mais leite do que café, tá, galera? Muito, 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 muito mais leite do que café. Então, vimos esses pontos importantíssimos na introdução alimentar. E nós vamos falar de um tema que eu quero que você guarde com carinho quando eu estou falando de Unesp. Aqui a Unesp adora, e é uma particularidade dessa banca, ela gosta de falar de banco de leite humano. E, gente, nós no Brasil temos a maior rede de leite humano do mundo. Isso é motivo para se orgulhar, que é absurdo, nós somos referência mundial no banco de leite humano. E todo mundo pode receber esse leite? Olha, nós temos uma preferência para os prematuros e recém-nascidos de baixo peso, cujas mães não conseguem amamentar, tá? A doação é feita apenas por mães saudáveis que não tomem medicamentos que interfiram na amamentação. Esse leite tem um controle de qualidade muito importante, ele é pasteurizado e ele sofre todo esse controle de qualidade, são feitos exames e tudo mais, tá? E agora, outro ponto que eu queria que você tivesse um pouquinho de atenção quando for fazer a prova da Unesp, é uma característica que a banca gosta de cobrar, que é desmame, tá? O desmame nada mais é que uma fase natural da amamentação. O bebê, ele dá sinais de que está entrando no desmame, ele começa a ter menos interesse pela mama, ele se consola de outras formas. Quando você fala que agora não vai poder dar o mamar, né, ou o TT, ou dar a amamentação, o leite, ele se acalma, ele não fica tão nervoso, então você consegue falar, ó, à noite a gente vai dar, tá certo? Mas nem sempre é assim, esse desmame natural. Eu tenho 4 categorias de desmame. Eu tenho o meu desmame abrupto, eu tenho aquele planejado ou gradual, que é quando eu preciso fazer o desmame
antes dos sinais do bebê, mas eu planejo isso, vou fazendo de forma gradual. Eu tenho o desmame parcial, que é aquele que muitas vezes eu tenho horas do dia que eu não consigo dar, então isso é programado. E eu também tenho o desmame natural, que é, entre todas as opções, a melhor forma, tá? Como eu já falei, temos sinais que indicam o amadurecimento do bebê para esse desmame. O desmame tem que ser feito preferencialmente a partir de 1 ano, tá? Lembrem-se que o aleitamento é indicado até os 2 anos ou mais, tá? Então, para a OMS, o ideal é que se amamente até, no mínimo, até os 2 anos. Posso continuar, mas a gente precisa pensar numa realidade. Então, muitas vezes, a partir de 1 ano, o bebê ele pode dar sinais de desmame, sim, tá? Ele vai apresentar, como eu já falei, menos interesse pelas mamadas, aceitar alimentos mais variados, ele tem outras formas de consolo, ele aceita não mamar em certos locais ou em certas ocasiões. Então, assim, guardem também esses aspectos que podem ser que garantam aquele pontinho para vocês. Então, bora para uma questão para a gente ver como todos esses temas são abordados. Temos a nossa questão 1. Sobre o aleitamento materno, é correto afirmar que... Então, a questãozinha direta que está perguntando sobre o aleitamento materno. Vamos lá? Alternativa A. As fases do leite materno são 2. O colostro e o leite maduro, sendo que o primeiro contém mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro. Vejam que essa alternativa parece ok, só que está faltando o leite de transição, então nós temos 3 fases. De fato, o colostro tem mais proteínas e menos gorduras do que o leite maduro. Mas vejam, a informação está correta, mas está faltando o leite de transição aqui, então são 3, por isso que essa alternativa não está certa. Vejam como ela foi bem construída. Bem, o leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres. Ok, nós vimos a composição do leite materno ali. É semelhante, porém é individualizado para cada mãe e seu bebê. E essa é a magia do leite materno. Cada bebê tem um leitinho feito pela sua mãe e essa alternativa está adequada. C. O banco de leite humano é pasteurizado e está disponível para todos os bebês cujas mães não conseguem amamentar. Infelizmente, não é assim. Apesar do leite do banco ser pasteurizado, o que caracteriza que não vão ser transmitidas doenças por esse leite, eu tenho todo um processo rígido e controlado, infelizmente ele não está disponível para todos os bebês cujas mães não conseguem amamentar. A gente não tem banco de leite para toda essa demanda. Então, eu tenho prioridade para os bebês prematuros, como nós já falamos, ou aqueles de baixo peso, tudo que estão no hospital. D. A indicação de suspender a amamentação em caso de infecção da mãe pela Covid-19. Covid-19 não é contraindicação do aleitamento materno. Tem que se seguir só as medidas adequadas de prevenção, uso de máscara e tudo. Então, a minha alternativa, conforme falamos, é a alternativa B. E vamos seguir o barco, falar sobre desordens genéticas. Ai, meu Deus, socorro, olha eu aqui de meme. Deixa eu pro ladinho para vocês verem, quando a gente lembra do clone, não sei se eu estou muito velha para isso, mas desordens genéticas não é aquela coisa que vai assustar. Eu quero que vocês lembrem principalmente da síndrome de Down, que é a nossa trissomia do cromossomo 21. É uma trissomia, aliás, é uma mutação que ela ocorre no cromossomo 21, como já foi dito, e essa síndrome, ela é bastante prevalente. Eu tenho uma incidência de 1 para cada 650 mil gestações. Vejam que ela não é rara, ela é bem comum até. E como fatores de risco, eu tenho idade materna avançada, cromossomopatia anterior, e num exame que é o ultrassom, eu vou ter a translucência nucal aumentada no ultrassom de 11 a 13 semanas. Eu quero que vocês guardem essa informação para a prova e para a vida. E o nosso diagnóstico é clínico. Você vai prometer para mim que não vai esquecer que o diagnóstico de síndrome de Down é clínico e eu vou fazer através da identificação dos sinais cardinais de Hall. O que são esses sinais? Esses sinais são características típicas dos pacientes que têm síndrome de Down. Eu tenho que na verdade, eu tenho que 100% dos pacientes com essa síndrome vão ter até 4 sinais cardinais de Hall. E 85% vão apresentar 6 dos sinais cardinais. Então, é importantíssimo que vocês os conheçam. E quais são eles?
eu falo de características típicas, então eu tenho aquele perfil facial mais achatado, uma pele redundante na nuca. Esses pacientes eles têm reflexo de Moro diminuído. Lembrando que essa característica não é exclusiva da síndrome de Down, mas ela está presente na maior parte daqueles pacientes que têm síndrome de Down. Então, posso ter também displasia da pelve, que é identificada pelo raio-x. São pacientes bem hipotônicos, aquele paciente mais jogadinho e que normalmente tem uma hiperflexibilidade de articulações. Além disso, quando eu estou falando de características fenotípicas, eu tenho que lembrar das fendas palpebrais oblíquas. Pode ser um pouco difícil de avaliar isso, porque o recém-nascido normalmente ele tem um inchaço, um edema periorbital, mas são características bem clássicas dos pacientes com síndrome de Down. Tá? Além disso, posso ter displasia da falange média do quinto quirodátilo. Então, essa falangezinha aqui do meio, ela não existe. Então, eu vou ter só as duas falanges e vou pular a do meio. Ok? A distal e a proximal. Orelhas pequenas e arredondadas também estão presentes. E, normalmente, eu tenho uma prega palmar única. Como que isso acontece aqui? Bom, se vocês olharem, eu tenho 3 preguinhas aqui. O paciente com síndrome de Down normalmente só tem esta prega palmar aqui presente. E esses são os sinais que você tem que memorizar e conhecer, que vão te ajudar a fazer o diagnóstico da síndrome de Down, que é clínico, e vocês não vão esquecer disso. Vão prometer para mim que qualquer prova que falar que precisa de um laboratório para diagnosticar Down, vocês não vão marcar essa alternativa. O diagnóstico é clínico. Bruna, mas e o cariótipo? O cariótipo não é obrigatório para o diagnóstico, ele não é obrigatório. Assim que você fizer o diagnóstico clínico, os pacientes vão ganhar um cariótipo. Sim, vai ser feito, calma. Mas ele é feito para aconselhamento genético dessa família, não para diagnóstico. Então vejam aqui, esse é um exemplo de um cariótipo, em que eu tenho aqui ó, uma trissomia do 21. E aqui eu estou falando de uma trissomia livre do meu 21. Eu tenho alguns tipos de mutação. E o aconselhamento genético vai se basear nesse tipo de mutação. E aí nós vamos conversar com essa família para ver o risco de recorrência da síndrome de Down. Ok, visto isso, vamos falar das manifestações clínicas da síndrome de Down. Eu quero que vocês lembrem que a deficiência intelectual ela é presente em 100% dos portadores de síndrome de Down. Pode ser de leve, moderada ou grave. A maior parte é leve a moderada, mas ela está presente em 100% dos portadores. Além disso, as bancas adoram cobrar, e isso está bem presente, alterações neurológicas, como a epilepsia, associação com TEA, alterações cardíacas, e aqui aquela memorização, lembrar que DSAV é o mais presente na população com síndrome de Down, até 50% dessa população. Então, quando essas crianças nascem, normalmente eu tenho que fazer a solicitação do eco ao nascimento, para rastreio de cardiopatias congênitas. Além desta cardiopatia, o DSAV, defeito do septo átrio ventricular, essas crianças podem ter CIA, comunicação interarterial, e CIV, comunicação interventricular. Beleza, visto. E o que as bancas adoram cobrar, e a Unesp também, é sobre o acompanhamento do paciente com síndrome de Down. Coisas que eu quero que você aprenda e memorize. Esse acompanhamento tem que ser multidisciplinar. É importantíssimo, porque eu tenho que avaliar os pacientes em múltiplas esferas, que envolvem as dimensões do bem-estar físico, emocional, relação interpessoal, inclusão social, o bem-estar material, os seus direitos. Então, eu não estou falando só da parte de saúde física, propriamente dita. Envolvem várias dimensões. Eu tenho que garantir a inclusão deste paciente, na inclusão social, os seus direitos, o desenvolvimento, a interação social, a satisfação, um bom autoconceito, que eles vivam sem estresse. Então, o acompanhamento multidisciplinar é essencial, tá? E aqui, o que adora estar na questão de vocês é sobre o acompanhamento laboratorial. Eu já dei uma dica. Falei para vocês que ao diagnóstico eu vou ter que fazer um cariótipo e um ecocardiograma. Outro exame importante também no diagnóstico de síndrome de Down é a ultrassonografia abdominal. Esses são os exames feitos ao diagnóstico, mas tem exames que são feitos com uma periodicidade aqui, ok? E quais que são eles? Eu quero que vocês lembrem, principalmente dos 0 aos 2 anos, eu vou fazer o rastreio com hemograma completo, ferritina e TSH. Esse rastreio ele vai ser feito ao nascimento, depois com 6
12 meses e depois anualmente, tá? Então, esse A1 eu vou fazer com 6 meses mais uma vez este exame. Então, é hemograma, ferritina e TSH. Hemograma, principalmente eu estou pensando em distúrbios hematológicos, eu estou aqui avaliando, esses pacientes têm mais riscos de leucemia, então tem que ser feito um hemograma. O TSH, ele é feito pelo teste do pezinho, tá? Então ele é feito ao nascimento, depois eu vou repetir de forma sérica, eu vou repetir com 6 meses, depois anualmente, ok? E esses são os exames de 0 a 2 anos que as bancas gostam de cobrar. Dos 2 aos 10 anos, eu vou continuar fazendo hemograma anualmente. Aqui eu vou continuar fazendo meu TSH, mas os pacientes com síndrome de Down têm bastante risco de hipotireoidismo. Eu vou introduzir a minha investigação, o T4 livre. Então, a partir dos 2 anos, T4 livre anualmente. E aqui, a ultrassonografia abdominal que eu fiz no diagnóstico, ela vai ser feita a cada 5 anos. E eu não posso esquecer de um exame que as bancas gostam muito de cobrar, que é o raio-x da coluna cervical, para pesquisar instabilidade atlantoaxial. Ele é feito uma vez aos 3 anos e depois só se tiver sintomas, ok? Esses são os principais que vocês precisam saber. Essa tabelinha aqui tá bonitinha, é importante vocês darem uma memorizada, ela é baseada na tabela da Sociedade Brasileira de Pediatria e tem acompanhamentos que eu também gostaria que vocês lembrassem. Esses pacientes têm que ser acompanhados, feitas avaliações oftalmológicas, auditivas e odontológicas desde o início. Então, desde os 0 anos eu vou ter a avaliação oftalmológica e auditiva, então eu vou fazer ao nascimento, com 6 meses, depois anualmente, e a odontológica anualmente, ok? Lembrando que pacientes com síndrome de Down têm maior risco de doença celíaca, então eu tenho que fazer o rastreio a partir de 2 anos de forma bianual do IgA total e do anticorpo anti-edomísio, ok? E estudar essa tabelinha, que vocês vão arrasar. Vamos ver uma questão? Um menino de 7 meses com fenótipo de síndrome de Down está em primeira consulta na UBS, tá? 7 meses, primeira consulta na UBS. Os exames e testes que deveriam ter sido realizados até o momento são. Então, é aquela nossa tabelinha ali. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Então, alternativa A, testes de triagem neonatal do pezinho, teste de triagem auditiva, do coraçãozinho e da linguinha e cariótipo ao nascimento. Todos esses exames eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer nos pacientes com síndrome de Down e alguns exames que fazem parte da rotina do recém-nascido. Tá tudo certinho, mas será que eu tenho alguma alternativa mais completa? Vamos dar uma olhada. B, testes de triagem neonatal do pezinho, ok. Triagem auditiva, sim. Do coraçãozinho e da linguinha, ok. Ecocardiograma, que aqui eu tenho que fazer, lembrem, opa. Cariótipo ao nascimento também. Dosagem de hormônios tireoidianos também vai ser feita e hemograma. Essa alternativa está perfeita. Vamos ver as outras? Aí, nas outras, eu já vejo que está um pouco mais incompleta. Aqui ela só pede o ecocariótipo ao nascimento, testes de triagem do coraçãozinho e da linguinha. Então, tá faltando meu hemograma, tá? Tá faltando os exames tireoidianos, que nós falamos que tinham que ser feitos, tá? Ecocardiograma, ultrassom abdominal, ok. Radiografia de coluna cervical. Radiografia de coluna cervical só a partir dos 3 anos. Então, por isso que essa alternativa não está correta. As outras estão incompletas e a mais completa de todas aqui seria a minha alternativa B, ok? Visto, vamos para o nosso último tópico que cai bastante na Unesp, que são as infecções do trato urinário. Aqui nós vamos ver alguns conceitos, começando pela definição. A infecção do trato urinário, que a gente chama carinhosamente de TU, é definida pela presença de um germe patogênico único no sistema urinário, então é germe único, que está associado a um processo inflamatório sintomático. Ok, galera? Definições. Cistite é quando eu não tenho febre. Pielonefrite é quando eu tenho febre. E bacteriúria assintomática é quando eu tenho apenas a minha urocultura alterada. Esses conceitos são interessantes e importantes, ok? Vamos decorar. Quais são os meus fatores de risco para infecção urinária? Então, assim, no primeiro ano, meninas e meninos, eu tenho uma proporção de 1:1. Passou do primeiro ano, eu tenho predomínio no gênero feminino, ok? Mas eu também vou ter como fator de risco aqueles meninos que não são circuncidados. Vou ter alterações no meu trato urinário, como refluxo vesicoureteral, tá? Aquelas crianças que estão em treinamento de toalete, aí é uma fase bem importante para o surgimento de infecção do trato urinário. Aquelas que têm disfunção vesical intestinal, alterações anatômicas, que nem eu já falei, e várias outras condições. As que eu quero mais que você lembre são essas que estão em verde, ok? Beleza? As outras estão caracterizadas como alterações do próprio aparelho do trato geniturinário que podem predispor o paciente a ter uma infecção urinária.
E como é feito o meu diagnóstico? Esse diagnóstico ele é clínico mais laboratorial. E eu vou utilizar para o meu laboratório exames como a urina tipo 1, que vai auxiliar aqui no seu diagnóstico. Ela não é o exame padrão ouro, mas ela tem algumas vantagens, como ficar pronta em pouco tempo, e ela pode sugerir ou afastar o meu diagnóstico. Como eu falei, não é o padrão ouro porque ela não confirma a infecção urinária, mas é um exame inicial que ajuda bastante, um exame chuchu que a gente tem acesso fácil no pronto-socorro. A urocultura, sim, a urocultura é meu exame padrão ouro. Ela confirma o meu diagnóstico, só que o resultado leva de 3 a 5 dias. Então, se o paciente está com sintomas, eu tenho que fazer uso, por exemplo, da urina tipo 1 mais a sua clínica e, dependendo, já começar a tratar, para depois usar a urocultura como confirmatória e ela pode me guiar também, ok? Para diagnóstico, ela confirma a infecção, tá? Ela confirma o agente e a sensibilidade, isso é muito, muito importante. Então, o diagnóstico se dá pela urocultura, não esqueçam disso. Antes disso, eu vou sugerir ou afastar, mas para confirmar, para diagnóstico, eu preciso da minha urocultura, tá? Vamos ver quais as características da urina 1 que me fazem pensar numa infecção urinária? Essa aqui é legal. Então, eu tenho várias características que eu vou avaliar no meu sedimento urinário, que são a esterase leucocitária, nitrito positivo, contagem leucocitória, bacterioscopia e o GRAM. E eu tenho 2 pontos que são, um dos pontos, que é o nitrito. O nitrito, ele é extremamente específico, ok? Ele tem uma especificidade de 92%. E quando eu estou falando aqui da minha esterase leucocitária, eu tenho uma ótima sensibilidade, uma sensibilidade de 83%. Quando eu junto esses dois fatores, eu consigo ter um diagnóstico uma hipótese diagnóstica muito mais precisa, tá? Lembrando que o diagnóstico é feito com a urocultura, tá? E o que eu vou avaliar? A piúria, então eu tenho caracteristicamente acima de 5 a 10 leucócitos por campo de grande aumento. O nitrito positivo, a esterase leucocitária positiva e a bacterioscopia, que aqui está representada pelo meu GRAM, que é importantíssimo, tá? Ela é positiva. Então, vimos essas características, vamos ver um fluxograma diagnóstico da infecção do jato urinário que vai ajudar bastante, tá? Então, esse algoritmo, é um algoritmo da terapêutica inicial para avaliar uma suspeita diagnóstica da infecção urinária febril em menores de 2 anos de idade. Então, eu tenho uma criança menor, uma criança de 1 mês a 2 anos, se ela está tendo febre maior que 38,5 e eu não tenho foco identificável. O que eu vou fazer? Se for menor que 3 meses, eu já vou fazer uma cultura por uma coleta invasiva, certo? Então, aqui não tem conversa, é cultura por coleta invasiva. Se eu estou falando de uma criança maior de 3 meses, eu vou avaliar o comprometimento no estado geral. Se ela tem comprometimento no estado geral, então ela está com febre, tem comprometimento no estado geral, eu vou suspeitar de uma pielonefrite aguda. E aqui eu vou indicar a minha coleta invasiva. Mas se ela não tem o estado geral comprometido, eu posso fazer uso de outros testes. Eu posso fazer o teste rápido da fita reagente e eu posso utilizar aqui até o meu saquinho coletor, mas esse é um teste de triagem. Se ele for negativo, eu vou afastar a hipótese de ITU, mas ele não confirma. Se ele tiver leucocitúria ou nitrito positivo, aí eu vou partir para a minha coleta invasiva para confirmar o meu diagnóstico, tá? E como que eu vou interpretar, principalmente na urocultura? Eu tenho que lembrar que a urocultura, ela se baseia na quantidade de unidades formadoras de colônia por ml de urina. E ela é válida para um patógeno, lembra? É para um patógeno, tá? E como que é feito o método de coleta? Eu posso fazer a coleta invasiva ou não. Eu tenho a punção suprapúbica, que desde 2023, eu tenho que qualquer contagem de colônias presente na punção suprapúbica, eu posso considerar uma infecção do trato urinário. Agora, se eu estou falando de cateterismo, eu tenho que ter uma quantidade maior do que 50 mil unidades formadoras de colônia e já no jato médio, eu tenho que ter mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia, ok? Atenção, não há necessidade de repetir a minha urocultura após o tratamento do paciente, tá? Pegadinha clássica, então fiz o diagnóstico, fiz o tratamento, não precisa repetir a urocultura. E como é que eu faço esse tratamento, Bru? Vamos lembrar que eu vou tratar de acordo com a presença ou não de febre, e aí eu vou determinar as minhas drogas. Na infecção urinária afebril, eu sempre vou dar preferência para o uso das medicações de via oral. Aí aqui eu posso fazer uso da nitrofurantoína, da cefalexina ou da sulfametrimetropim, nessas doses aqui. Mas se eu estou falando de uma infecção urinária febril, eu tenho as drogas parenterais e as drogas de uso oral,
ok? Se a criança não tem possibilidade de uso oral, está com um estado geral comprometido, tem menor de 3 meses, vou dar preferência para as drogas parenterais. E aqui eu posso fazer uso da cefuroxima, da gentamicina, da amica, são ótimas opções. Agora, se eu estou falando de uma criança que tem possibilidade de uso da medicação via oral, na febril eu vou fazer uso da cefuroxima e do cefaclor, ok? Então, vamos ver um ponto que as bancas adoram cobrar e a Unesp gosta muito aqui, é sobre a investigação nos casos de infecção do trato urinário. Investigação, como que eu vou fazer essa investigação? Pela Associação Americana de Pediatria de 2021, eu tenho indicação de fazer ultrassom do trato urinário para todas aquelas crianças que tenham menos de 2 anos e tenham uma infecção urinária febril. Então, todas essas crianças menores de 2 anos que tiveram uma ITU febril, eu vou fazer um ultrassom do trato urinário, tá? Os maiores, eu vou fazer só se for um caso muito grave ou se tiver uma evolução desfavorável, se ele tiver infecções urinárias recorrentes, tá? Para que eu faço isso? Para avaliar malformações, nefrolitíase ou a presença de massas abdominais. O próximo exame de imagem que eu utilizo na investigação é a uretrocistografia retrógrada. Isso eu vou fazer só se eu tiver o meu ultrassom alterado, tá? E aí, o que eu quero identificar? Eu quero identificar a presença de refluxo vesicoureteral e anomalias congênitas da bexiga e da uretra, tá? Próximo exame é o DMSA ou a minha cintilografia estática. Esse é bem legal, vocês vão lembrar do DM, que é para eu ver a morfologia renal. Então, o meu M de morfologia renal. O que eu consigo ver com o DMSA? Se eu estou numa fase aguda, eu consigo avaliar uma pielonefrite. Na fase crônica, eu consigo avaliar a presença de cicatrizes renais, ok? Vimos a nossa investigação, vamos terminar com chave de ouro com uma questãozinha, que é a minha questão 3, que tem uma menina de 2 meses que está apresentando febre de 39,5 há 5 dias. Está irritada e tem diminuição da mamada há 2 dias e está em uso de cefalexina há 1 dia. Então, gente, uma criança de 2 meses com febre, que está irritada, não está mamando direito e já está fazendo antibiótico, alguma coisa não está nada legal aqui. No exame físico, ela está com uma temperatura de 38 graus, em regular estado geral. Os exames laboratoriais, ela tem uma urina por sonda, que foi coletada por sonda com pH de 6, densidade de 1013, nitrito positivo, leucoesterase mais 3, 106 leucócitos por campo, cultura de urina negativa. Para o diagnóstico de infecção urinária, o exame de imagem, então a gente está falando daqueles exames de imagem lá, a ser solicitado. Então, qual que é o exame que eu uso no quadro agudo e eu consigo avaliar a infecção urinária? Vocês vão lembrar do meu DMSA. O ultrassom não é bom nos casos agudos para avaliar uma infecção urinária. Eu consigo avaliar malformações. A cintilografia também, essa cintilografia renal dinâmica, eu quero avaliar as malformações também e avaliar como é o fluxo da minha urina, assim como a uretrocistografia miccional. Então, aqui, o único exame que eu consigo avaliar o diagnóstico de infecção urinária numa fase aguda é o DMSA. E é isso, gente. Estamos juntos até o final. Espero que vocês tenham gostado do Dicas e Apostas. Eu adorei estar aqui com todos vocês. Eu desejo que vocês tenham bons estudos e que essa prova seja maravilhosa. Tudo de bom e abraços!